Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar novamente de cinema, mais uma vez de cinema brasileiro, mais uma vez um documentário, tá? Intitulado Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, tá? Esse documentário é um grande apanhado, né, que foi feito sobre a obra do Nelson Pereira dos Santos, tá? Tentando, vamos dizer assim, com uma montagem muito bem feita, né, que dá voz totalmente, né, ao realizador, né, que é o Nelson Pereira dos Santos, né. A gente vê ali fragmentos, né, de várias entrevistas que ele deu em várias fases da vida dele, desde a juventude até a velhice dele, coisa e tal, né, e que dá voz a ele, né? Ele faz uma análise, né, da sua vida, ele faz uma análise da sua obra, né? A gente tem um material vastíssimo sobre isso, né? E basicamente, né, o negócio foi, né, nesse documentário aí, né, montar, né, essas imagens, né? Foi um documentário que aquele documentário bem padrão, bem clássico, tá? Não tem uma narração em off, tá? Não é um documentário tradicional no sentido de que ele vai ter uma narração em off, mas ainda assim é um documentário que vai ter um fio narrativo bem denso, né? Feito por pelo homenageado do documentário, né? Com esses fragmentos, né, de entrevistas muito bem montados ao longo do documentário e ilustrados, né, pelas imagens e pelas cenas dos filmes dele, né, no caso, né? E aí, então a gente vai ver a coisa desde a infância, né? Desde a infância dele, que ele nascido em São Paulo, onde ele foi criado, coisa e tal, que depois ele fez o curso de Direito e ele começou a se interessar mais por cinema e só fazia o curso de Direito por fazer mesmo, que ele estava mais focado na área de cinema. Depois se fala do Rio 40 Graus, né? De toda a polêmica da época, né? De que era um filme comunista, de que era um filme que sofreria censura, que sofreu muita censura, coisa e tal. Aí depois ele acabou sendo uma espécie de queridinho da mídia, esse filme, né? Depois, né? Depois se vai se passando pelos outros filmes dele, que a gente conhece já, o Vidas Secas, né? O Memórias do Cárcere mais adiante, né? Que o Vidas Secas seria, de repente, o Rio 40 Graus, o Vidas Secas seriam mais ali para mostrar o início da ditadura militar, aconteceram mais ou menos na época do começo da ditadura militar, né? Memórias do Cárcere mesmo, meio que foi mais para o desfecho da ditadura militar, né? E vai se mostrando, né, todas as coisas que ele acabou fazendo ali, né? Que primeiro ele vai se interessar, né, pelas camadas mais baixas, né, que viviam no Rio de Janeiro. Depois, com o tempo, né, ele vai começar a se interessar pelo flagelo, né, do povo nordestino, quando ele volta a ser jornalista, né, do Jornal do Brasil. Ele passa a ser jornalista do Jornal do Brasil, ele vai começar a cobrir, né, vamos dizer assim, situações no Nordeste. Aí ele fica mais interessado em trabalhar mais essa temática. Depois, mais tarde, ele vai passar uma temporada nos Estados Unidos, né? Dentro do contexto da Guerra do Vietnã, ele vai conhecer o cinema underground americano, que ele falou, ele mesmo disse que era uma novela vague mais radical, né? No caso, né? Tinha um espírito de novela vague, só que bem mais radical. Ele vai depois trabalhar, né, o Tenda dos Milagres do Jorge Amado, né? Que ele vai se interessar pela Umbanda e pelo Candomblé, né, que quando ele estava fazendo o Rio 40 Graus ele já via, né, as situações de Umbanda e Candomblé nas comunidades do Rio de Janeiro da época, mas depois ele vai trabalhar mais a fundo isso, né. Então você vai vendo, por exemplo, aqueles filmes mais loucos, né, como Asilo Muito Louco, Como Era Gostoso Meu Francês, né, que eles gravaram em Paraty, né, todo mundo escondido lá da ditadura militar, que Paraty era um local de difícil acesso, né, e o filme ele foi muito mais uma, sei lá, uma brincadeira meio que de faz de conta do que uma gravação de filme, né, o filme então ele tinha uma coisa muito exótica, né, de repente, né, e a gente vai vendo como o Nelson Pereira dos Santos também, né? Ele levava seus filmes para Cannes, né? Os filmes eram premiados, tá?
isso aconteceu, por exemplo, com Rio 40 Graus, isso aconteceu, por exemplo, com Vidas Secas, né? E 20 anos depois desses filmes aconteceu também com Memórias do Cárcere, né? Também que foi um filme que, apesar de não ser premiado, ele foi muito bem reconhecido pela crítica, né, no Festival de Cannes, né? Então o Nelson Pereira dos Santos sempre teve essa coisa, né, de ser um cineasta de ponta no Brasil, né? Ele participou de uma escola de cinema na UNB que depois acabou organizada pelo Darcy Ribeiro, que depois acabou sendo fechada por causa da ditadura militar. Depois ele começou um curso de cinema em Niterói também, né, no caso, né? Então a gente vai vendo como essa carreira do Nelson Pereira dos Santos, além de ser muito prolífica, né, de ser muito, de ajudar muito ao Brasil, a imagem do Brasil ser mais conhecida no exterior também, né? E de como ele também, né, ele acabou atuando no meio acadêmico, né? Também trabalhando como professor de cinema, né, no caso, né? Ele também foi para o exterior da aulas de cinema, né? Então, quer dizer, o cara era extremamente versátil, né? O cara era um multimídia, né? Ele chegou a ser, inclusive, imortal da Academia Brasileira de Letras, sendo cineasta, né? Teve isso também, né? Então o documentário ele dá esse apanhado da vida dele, né? Ele é bem didático nesse sentido. Quem não conhece rigorosamente nada do Nelson Pereira dos Santos, ou tem pouco conhecimento, ou quer se aprofundar na filmografia do Nelson Pereira dos Santos, é um documentário de mão cheia, né? Ele é um documentário que sinaliza muito bem essa carreira do Nelson Pereira dos Santos, contada pelo próprio, né? É muito interessante isso, né? Que o documentário ele não vai falar pelo Nelson Pereira dos Santos. O próprio Nelson Pereira dos Santos fala por ele mesmo no documentário. Isso é que é o mais bacana, né? Que você tem uma relação bem íntima, o espectador acaba traçando, né, com um documentário montado desse jeito, uma relação bem intimista com o próprio homenageado do documentário, o que é uma coisa muito bacana, tá? Então, quer dizer, documentário redondinho, bem feito, muito bem montado, e que documentários desse tipo eles precisam ser muito bem montados, né? Quando você não dá uma narração em off, quando você não estabelece uma narração em terceira pessoa, né? E você bota o próprio homenageado para narrar, e ele tem que ser muito bem montado, e foi muito bem montado o documentário, tá? Então, gente, é uma dica assim bem bacana para quem gosta de cinema brasileiro, da história do cinema brasileiro, tá? Da história do cinema novo também, né? Ele é uma das pessoas importantes do cinema novo, né? Da relação que o cinema novo teve com o neorrealismo italiano, né? No caso, né? Que foi uma coisa bem bacana também que se vê, né? De como o neorrealismo italiano influenciou o cinema novo, né? E de como cineastas como o próprio Roberto Rossellini vieram ao Brasil para conhecer e para interagir com os cineastas do cinema novo, né? Então é um documentário muito bacana, gente. Para quem gosta de cinema brasileiro, para quem gosta da história do cinema novo, tá? Para quem é cinéfilo e valoriza, né, e entende que o cinema brasileiro tem um valor muito grande, tá? É um documentário de mão cheíssima, tá, gente? Passou no Festival do Rio, não tive a oportunidade de ver, mas eu sabia que isso depois ia estrear, né? E esses documentários, tá? Esses filmes brasileiros, esses documentários brasileiros depois não são muito difíceis de você encontrar no YouTube. Eles são relativamente fáceis de você achar. Mesmo que você não vá no cinema ver o documentário agora, né? Mais à frente, né? Mais lá para frente, pode ser muito provável que eles estejam no YouTube para vocês poderem assistir também, tá certo? Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui, até a próxima.